Vamos abrir então as nossas Bíblias em 2 Reis 4. Nós vamos fazer a leitura do 8 até o 37. Segunda Reis 4, do 8 ao 37. O texto mais longo, os irmãos ficaram sentados mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda Reis 4, do 8 ao 37. Certo dia passou Eliseu, Sunem, onde se achava uma mulher, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes passava por lá e entrava para comer. Ela disse a seu marido: veja isto que se passa sempre por nós. É santo o homem de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra do pedreiro. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia veio ele para ali, tirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o moço Geazi: chama esta Sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E este disseram ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita organização. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: olha, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chamai-a. Chamando, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse a seu moço: levai-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem é sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abordar o jumenta e disse a seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Disse ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis a Sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me o encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou.
Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos pelo culto que estamos a render ao Senhor, a prestar ao Senhor. Obrigado, Senhor, a Deus, pelos louvores. Obrigado, Senhor, a Deus, pelas orações, pelas ofertas. Nós somos gratos a Ti, pois sabemos que tudo vem do Senhor. Agora, ó Pai, peço orientação para que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, Senhor. E não permita que os meus lábios cometam engano. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, durante este mês, como foi dito, não é? Nós seguimos aqui com a nossa série de mensagens nos milagres de Eliseu. Não é? Já vamos aqui, penso que pelo 4º. Então, no domingo passado, né, após ele estar com uma pobre viúva, que estava para perder os seus 2 filhos, e após ele supri-la miraculosamente, agora ele vai estar com uma mulher rica e abastada, mas também necessitada de milagres. Quando começamos a ler o texto, não percebemos nada. Parece que tudo ali corre bem, não é? E às vezes até nós pensamos que por uma pessoa ser rica, ela já tem tudo, não precisa da intervenção divina. Lê do engano. Nós conhecemos, e eu conheço, várias histórias de pessoas ricas que buscaram no Senhor aquilo que o dinheiro ou os homens não podiam dar. Interessante como é o agir de Deus na vida dos seus servos, né? Percebem que Eliseu estava a passar por Sunem, uma região, uma aldeia, e uma mulher o observa a passar. Sunem era a mesma aldeia onde, décadas antes, foi ali buscada uma jovem para aquecer o velho e cansado rei Davi. Foi assim, está descrito no livro de 1 Reis. Procurou-se por todo Israel, e lá no limite de Israel encontrou-se esta jovem chamada Abisag, né, que cuidou de Davi na sua velhice, aquecendo-o, mas Davi nunca a possuiu, nunca teve relação com ela. Ela tinha mesmo a função de serva ali para atender e cuidar de Davi. Sunem estava nos limites de Israel, ou seja, já estava fora, já estava na região de Canaã, né, ao norte de Canaã. E esta família provavelmente era temente a Deus, porque nós vamos ver que eles guardavam o sábado e também participavam das festividades de Israel, né? Fala aqui sobre a questão da lua nova, né? Era quando Israel louvava o Senhor pelas colheitas e etc., né? Mas o que nós podemos observar e aprender deste relato são muitas maravilhas. Então eu quero convidar os irmãos e amigos e aqueles que nos acompanham a refletir um pouco neste texto, que vai ser dividido em algumas partes, no total de 6 partes. Primeira questão: ter um coração voluntarioso e generoso. E atenção, nós vamos ver aqui e vamos chamar a atenção como um cristão deve agir. E como nós, olhando para essa história, vemos o agir de Deus
na vida dos cristãos, né? Então, primeira coisa, ter um coração voluntarioso e generoso. Está nos versículos 8 ao 10. Eu não vou reler todos os versículos para nós não alongarmos muito. Seria bom, mas vamos passar por isso, né? Este relato do profeta Eliseu está repleto de ensinamentos cristãos. Como eu disse, Sunem estava numa região entre Abel-Meolá, que era a cidade de Eliseu, de onde Eliseu havia vindo, e o Monte Carmelo. Então Eliseu ficava nesse percurso aí. Ele gostava de ir ao Monte Carmelo e também gostava de ir à sua cidade. E Sunem estava nesse caminho, então ele passava por aquele lugar com alguma frequência. Mas o que nos chama a atenção é que uma mulher cheia de generosidade e disposta para ser generosa, reconhece e vê ali Eliseu a passar. E certo dia ela o convida para entrar e para comer. Está então aí narrado dos versos 8 aos 10, né? Mas diz que Eliseu disse: não, obrigado, não quero nada, muito obrigado. O que é que a mulher faz? Constrangeu-o. Esta palavra constrangeu reforçou, repetiu, disse: não, mas eu gostava que entrasses e comesses aqui comigo, eu faço questão da sua presença. Meus irmãos, aqui eu gostava de abrir um parênteses. Nós temos muitas vezes dificuldades em convidar e ser convidado. Às vezes nós convidamos alguém e a pessoa fala: não quero. Né? Por quê? Às vezes por educação, às vezes por certo constrangimento, né? Mas nós devemos reforçar o convite. Eu faço questão, vem tomar um café comigo, faço questão. Não precisa ser um almoço, um café, né? Não precisa um café, uma água, qualquer coisa, um sumo, né? Ou seja, isto faz parte do envolvimento cristão, né? Então, ela convenceu Eliseu a que sempre que passasse, a partir daquele momento, sempre que ele passasse por ali, que ele parasse para comer. Está aqui na última parte do versículo 8. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Pronto. Eliseu tinha achado um lugar ali para saciar a sua fome, né? Não era curto a distância. A distância de Sunem até o Monte Carmelo, alguns dizem que era entre 32 e 42 quilômetros. Ainda tinha lá uma boa pernada para chegar até o Monte Carmelo. Então ele parava ali e começava, e tinha ali, então, vamos dizer, um momento de refrigério, comia, descansava um bocado, né? Esse é o exemplo de um coração amoroso e generoso. Amoroso porque abriu o seu coração, e generoso porque deu o que podia dar, né? Mas ainda ela tem um outro tipo de coração, que eu sei que nós temos um bocadinho mais de dificuldade, vamos falar daqui a pouco, que é o coração hospitaleiro. A hospitalidade era algo comum nos tempos bíblicos. Nós vamos ver várias vezes esta questão da hospitalidade, né? E por diversas vezes, né, nós vemos essas citações, mas eu quero citar só aqui o que está em Hebreus, no capítulo 13, 2, que diz assim: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, acolheram a anjos alguns do que eu fizeram. Não abra a sua porta achando que você vai acolher anjos, né? Mas abra a sua porta. E eu sei que hoje nós temos receio desta questão de acolher, até por causa de problemas de perigos, de insegurança, né? Mas quantas vezes nós nem recebemos os próprios irmãos, né? Então, se a gente tiver medo dos próprios irmãos, então aí a coisa está mal mesmo, né? A situação está complicada. E muitas vezes nós temos dificuldade até mesmo de receber ou convidar um irmão, um amigo, para estar conosco, né? Quantas vezes os irmãos já me ouviram falar assim: abra sua porta ou a sua casa para receber um estudo bíblico? Nós não temos. E o estudo bíblico é um grande meio de evangelismo.
É onde você pode convidar o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega, o seu parente, porque é um ambiente diferente do ambiente de igreja. Uma coisa é você convidar alguém para vir à igreja, outra coisa é você convidar alguém para ir à sua casa. Mas parece que nós temos um pouco de dificuldade de fazer isso. Quando nós lemos o trecho, todas as vezes que passava por lá, percebemos que isso então tornou-se comum. E com certeza a mulher conversava com Eliseu, né? Não chegava lá, comia de boca calada e tal. Havia uma conversa. E ela observava determinadas coisas. E ele também. E ela via o caráter e a fé de Eliseu. Então ela reconhece que ele era um santo homem de Deus, segunda parte do versículo 9. Então ela vai mais além. E ela tem uma conversa com seu marido. Atenção, porque ela não está sozinha nisto. Como é muito centrado na mulher, às vezes a gente acha que o marido está lá, né, a esgueia. Não é isto. Ali havia uma interação. Nós vamos ver em determinados momentos isso, essa interação. Né? Então, ela reconhece e ela vai, fala com o marido, e ele diz assim, e se nós construíssemos um cômodo aqui para esse santo homem de Deus? Já falei algumas vezes aqui também que as construções no Antigo Oriente, né, nas casas aqui, por exemplo, de Israel, era plana em cima, né? Então ela era meio um caixote, né? Então tinha aquele espaço em cima onde eles faziam algumas coisas ali. Às vezes faziam um convívio, às vezes faziam lá um puxadinho, às vezes faziam umas coisas, e ela diz assim, se a gente construir lá em cima uma casa ou um quarto, para que ele, quando passar aqui, também tenha um lugar para descansar. Vamos lá fazer isso. E aí a entrada passa a ser do lado. Fazia-se uma escada lateral, a pessoa subia, ficava independente da casa, né? E ela então fala para fazer isso, né? E chama atenção aqui que ela fala assim, obra de pedreiro. Não é aquele que acha que sabe fazer. Não é esse quarto que eu quero para ele, não. Daquele um que fala, não, deixa comigo que eu sei como é que faz isso. Né? E aí ele fala lá, faz lá uma choupana, lá, uma casa de palha. Não, ela diz, obra de pedreiro. Ou seja, ela diz assim, nós vamos fazer o melhor do que nós podemos para este santo homem de Deus. Percebem o coração dessa mulher? Percebem onde é que estava a visão dessa mulher? Percebem onde é que ela estava a ver? E ela diz detalhes. Isso é impressionante na palavra do Senhor, né? Os detalhes. Ela fala assim, nós vamos fazer obra de pedreiro e lá nós vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. O santo homem de Deus precisava de mais alguma coisa? Não. É o que ele precisa, uma cama, uma mesa, uma cadeira e o candeeiro e a comida, né, que vinha de baixo agora para cima. Ou seja, aquela mulher se dispôs a dar o melhor para aquele homem. Ela é uma mulher voluntariosa. Meus irmãos, o profeta Eliseu não recebia nada dos reis ou de qualquer alguém pelos seus serviços. Ele dependia literalmente da generosidade do próprio povo de Deus para ter a sua provisão. Isso tem um termo, chama-se dependência no Senhor. Ele tinha dependência do Senhor. O chamado também depende. Deus sempre levanta alguém para o socorro. Isto é ser cristão. A segunda questão que nós podemos observar aqui é que nós devemos aprender em contentar-nos em Deus. Contentar-nos em Deus. Versículo 11 ao 13. Esta parte eu vou ler. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto, se deitou, então o seu moço Geazi disse, chama a Sunamita. Chamando-a, Sunamita não era o nome dela, é porque ela era da região de Suné, né? Então, chama esta Sunamita. Chamando-a a ele, ela se pôs diante do profeta, né? Ficou lá na porta, lá de fora, diante do profeta, né? Este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu tens no tratado com muito amor. O que se há de fazer por ti?
Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Percebemos que Eliseu tinha uma certa influência aqui com estes personagens, né? Ele diz, será que tem alguma causa aí que eu possa ajudar? Né? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Eliseu se sentia favorecido e resolveu então abençoar aquela mulher, né? Ele queria, embora ela não tivesse pedido nada, e isto é importante que nós observemos, porque ela não fez nada para receber nada. Nós não abençoamos esperando ser abençoado, nós não negociamos com os outros e nem com Deus. Nós simplesmente abençoamos. É isso que nós fazemos. Ela mesmo não pediu nada, mas ele queria retribuir de alguma forma todo o amor que a família dispensava a ele. Então aqui, nós precisamos entender que hoje em dia nós muitas vezes vemos trocas de favor. Eu faço isso se você fizer isto. Eu dou isto se você me fizer algo. É uma troca de favor. E as pessoas acabam se acostumando com isso. Se eu der algo, a pessoa parece que precisa dar algo. Eu dou uma coisa, amanhã tem alguém me devolvendo. Meus irmãos, abençoar é um privilégio e não um dever. Abençoar é um privilégio. Mas então, Eliseu chama e pergunta à mulher se haveria algo que ele pudesse fazer ou intervir diante do rei. E a resposta dela é uma resposta interessante que, a princípio, não dá muito bem para entender, né? Ela diz assim, habito no meio do meu povo. Né? Que resposta, né? Interessante, né? Porque ele pergunta se ela precisa de algo, ela diz, eu habito no meio do meu povo. Né? Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta resposta, pois demonstra o seu contentamento com Deus. Ou seja, ela era agradecida a Deus por tudo que ela tinha e por quem era. É como se ela dissesse, em outras palavras aqui, eu estou bem, eu sou grande aqui diante dos homens, eu sou respeitada, sou feliz, sou próspera, eu tenho tudo. Esse habito no meio do povo quer dizer exatamente isto. E isto é estar feliz com o sim e com o não de Deus. Ela diz, está tudo bem na minha vida. Está tudo certo. Eu não tenho do que reclamar. Eu quero dizer que se você sabe da história de Eliseu e ele chegasse e perguntasse para mim, o que você precisa? Ah, eu abri uma caixa. Né? Deixa eu ver aqui. Vou tirar uma caixa de coisas que eu preciso. Será que é isso, meus irmãos? Deus sabe do que eu preciso. Quando eu oro ao Senhor e apresento diante dele as minhas súplicas, eu o faço porque eu sei que ele já sabe. Não é o contrário. Ou seja, nós precisamos aprender a dizer o quê? Está tudo bem. Nós vamos ver que ela daqui a pouco vai usar de novo essa expressão. E ela tinha acabado de perder o filho e ela diz, está tudo bem. Mas nós vamos chegar lá e pontuar essa questão na hora certa, né? Terceira questão que nós podemos aprender aqui. Abra seu coração para receber o inesperado de Deus. O profeta, ao ouvir que ela não precisava de nada, ainda assim, ele disse, todo mundo precisa de alguma coisa. Todo mundo precisa de alguma coisa. Nem que seja a salvação. Todo mundo precisa de alguma coisa. E isso vem de Deus. Então ele fica a pensar e ele diz assim, há algo secreto no coração desta mulher. Como eu disse, muitos de nós temos os nossos pedidos secretos. Aqueles que nós guardamos no coração acreditando que não teremos ou até mesmo que não somos merecedores. No caso desta mulher, havia um desejo escondido que, por algum motivo, ela não conseguia realizar. Quer dizer, o motivo a gente sabe. O marido era velho e ela era estéril.
Ela não podia ter filhos. A sua esperança há muito tinha terminado. Já não tinha o que fazer. Lembra da história de Abraão e Sara? 90 anos. Alguém vai ter filho com 90 anos? 100 anos? Imagina. Alguém vai ter filho com 100 anos? Já acabou, né? Quando Sara ouve, o que ela faz? Ri, né? Fala, eu acho que esse homem está com um problema. Ele não conhece... Eu acho que ele não conhece mulher. Ela só esqueceu que ali estava o anjo do Senhor a falar, né? E para Deus, há demasiadamente coisa impossível? Não. Ali estava um servo de Deus. Os profetas eram a voz de Deus. Então ali estava a presença, vamos dizer assim, do próprio Deus. E ele então pergunta, ela não responde, ela é uma mulher que já está velha, ela está já sem opção, mas havia uma coisa. Samuel tinha acabado de atender quem? Uma viúva. E lembram-se, domingo passado eu falei que a situação de uma viúva no Antigo Oriente era complicada. Se ela tivesse filhos, os filhos cuidavam e estava tudo mais ou menos. Se ela não tivesse filhos, todos os seus bens iam para os parentes mais próximos do morto. Ela ficava na miséria. Esta mulher tinha um homem velho e não tinha filhos. Eliseu, né? Eliseu, então, pensa e fala. Talvez um filho, né? Então ele diz, daqui 1 ano terás um filho em seus braços. A resposta da mulher é imediata. Claro que é imediata. Já fiz de tudo para ter filhos, já procurei os melhores médicos, já fiz de tudo, mas eu não posso ter filhos. E ela usa uma expressão muito interessante, né? Ela diz, não brinca comigo. Isso não é coisa que se faça. Então, te acolho, faço ali um quarto, e você vem brincar agora com a minha sensibilidade, com aquilo que mais me machuca? Não brinque comigo. Mas passado o tempo em que Eliseu havia dito, a mulher concebeu, conforme havia dito o profeta. E às vezes, então, meus irmãos, nós enfrentamos situações que não enxergamos soluções. Tudo parece estar perdido. Mas para o cristão, isso não deveria ser assim. Porque para o cristão, as situações adversas não é o fim, é o meio. É o meio pela qual Deus vai agir. É assim que nós deveríamos pensar. Paulo nos exorta dizendo que devemos tornar conhecido de Deus as nossas petições. Filipenses 4:6. Mesmo que aos olhos nossos pareçam impossíveis. Porque nós não estamos falando com o nosso amigo, nós não estamos falando com o homem mais rico do mundo, nós estamos falando com Deus. Quando nós tornamos conhecidas as nossas petições, nós estamos tornando-as conhecidas diante de Deus. Meus irmãos, nós servimos um Deus de graça, de misericórdia e de poder. Isso não quer dizer que Ele vai atender às suas petições, mas nós precisamos entender que Ele, se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Então eu coloco diante de Deus e deixo na vontade de Deus. Mas eu preciso tornar conhecido diante de Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível, e Deus pode surpreendê-lo ao conceder-lhes coisas inesperadas. Pensa bem, meu irmão. Pensa bem comigo. Você nasce condenado ao inferno. Todo ser humano, toda criatura nasce condenado ao inferno. Nada do que você fizer pode livrar do tormento interno. Nada pode te livrar do inferno. Nada. Então, eu olho para Deus
e vejo Deus enviar o seu Filho para salvar pecadores. Agora eu tenho esperança. Agora eu tenho esperança. E a esperança agora está em Cristo. A nossa salvação está em Cristo. Deus nos surpreende. Deus traz a solução para a morte. O próprio Filho. A quarta questão que nós podemos ver aqui, nós precisamos aprender, meus irmãos, a ser tranquilos diante de Deus. Enfrentar as más notícias com calma. Eu vou ler essa passagem aqui, ela é longa, mas é necessária. Aprender a enfrentar as más notícias com calma. Né? Então, versículo 18 ao 24. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estavam com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou, levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te mandar. Então, há aqui um momento desafiador. Talvez o momento mais desafiador que nós possamos enfrentar. A perda de uma pessoa amada. A perda, vamos dizer assim, de uma promessa, que era o caso aqui. A perda desse filho. Meus irmãos, nós temos momentos de perdas. Perdas de pessoas, perda de emprego, perda do padrão de vida, perda da posição, perda de status. Nós temos perdas. Perda da saúde. Nós temos perdas. Durante a nossa vida, nós vamos ter perdas. Como é que nós reagimos diante dessas situações? Essa é a pergunta. Uma grande parte das pessoas reage com desespero e temor. Como diz, arranca os cabelos. Muitos chegam a adoecer nesses momentos. Mas o que nós devemos aprender e o que nós devemos fazer como cristãos? Esta é a pergunta que nos exorta esse texto. E então eu queria chamar para alguns pontos dentro desta questão. Primeiro, quando nós lemos os versículos 19 e 20, nós vamos ver o desenrolar da enfermidade. O filho já havia crescido, já ia com o pai para o campo, já ia para o trabalho. E isto é um bom exemplo, inclusive, para nós darmos para os nossos filhos. Sim, filhos podem aprender que é necessário trabalhar desde cedo, sim. Embora muitas vezes nós ouçamos ao contrário, isto só faz bem para os filhos. E aqui está um belo exemplo. Pai é rico, família rica, tem tudo em casa, iPhone 27, tudo. iPhone? Então, tem tudo. Mas é o que o pai faz? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos formar o caráter. Vamos desenvolver o caráter. De repente, o menino está ali a trabalhar, uma forte dor de cabeça se abate sobre aquele jovem. Qual foi a reação do pai? Tirá-lo dali. Enviar para quem? Manda para a mãe que resolve. Leva para a mãe. Leva de volta para casa. E ela estava lá. A mãe estava onde? Em casa, nos seus afazeres. Então ele chega, a mãe toma o menino, coloca sobre os joelhos
Eu penso que foi momentos ali de dificuldade, não é? Talvez embalando a criança, que já era um jovem, acalentando, fazendo qualquer coisa, um chá, o que tinha em mãos, e de repente ao meio-dia, amo a palavra do Senhor pelos detalhes e a riqueza, ao meio-dia, a criança morreu. O que qualquer pessoa faria? Começava a chorar, chamava as pessoas, chamava o pai e começava a preparar. Né? Chamava, não é esse o termo, mas eu não lembro qual é o termo, chamava as carpideiras, que era algo tradicional também, as mulheres queriam chorar, era isso, ia preparar o funeral. Mas o que é que a mulher faz? A mulher não faz isso. A mulher, ela toma decisões. E aí, dos versículos 21 ao 23, nós vemos que a mãe tomou o filho, tirou do ambiente, levou ao quarto do profeta, porque lá ninguém iria. Ela não queria que ninguém visse o filho morto, porque primeiro ela tinha que ter uma conversa com alguém. Então ela tira dali, ninguém fica sabendo o que está a se passar. Ela coloca na cama. Perceba, ela não gritou, ela não desesperou, ela não deixou o menino por ali para que as pessoas o vissem e começassem a lamentar antes do que estava planeado na sua cabeça. O marido não percebe a mudança dela. Eu acho que o marido até pensou, o menino ficou bom. Veio aqui pedir uma jumenta, vai passear. O menino ficou bom. Então, ela continua serena. Ela vai ao marido, o marido não percebe nada. Atenção! Ela está serena. Ela está serena. Não é hora de desespero. Quando as situações estão difíceis, nós devemos ou precisamos aprender a manter a serenidade para que soluções venham à nossa cabeça. E é isso que ela faz. O marido não percebe a mudança, só estranhou o fato dela querer ver o profeta num dia que não era o sábado e nem era dia de festa. Festa judaica, né? Festa religiosa, né? Então mandou preparar o transporte, que era o seu transporte, uma jumenta com, sei lá se tinha lá um carrinho, uma charrete, uma carroça, né? Mas mandou preparar o transporte e assim ela o fez. Meus irmãos, então, em situações contrárias, é quando colocamos nossa fé em ação. Ela queria estar diante do profeta e colocar a ele o seu problema. Como é que você responde às situações adversas? Nós não temos mais profetas. Mas nós temos Deus. Então nós apresentamos os nossos problemas a Deus. Apresentamos os nossos problemas a Deus. Terceira questão que ainda vemos aqui dentro desta parte. Não deixe, no versículo 24, não deixe que nada te detenha de ter um encontro com Deus. Eu acho muito interessante esta questão. A pressa, nós devemos ter pressa. Sim, é para nos apresentar a Deus, mas devemos ter mais pressa em dizer não para aquilo que nos tira da presença de Deus. A mulher diz para o seu guia lá, né? Ele diz assim, anda, né? Como se fosse num carro, ela diria assim, acelera, né? E não se detenhas no caminho. E por que ela diz isso? Porque era uma tradição, né? Você ia andando, passava com alguém, a pessoa falava, Shalom! A pessoa tinha que parar. Shalom! Então, como é que vai? Tá tudo bem? E aí ela ia perdendo tempo. Se ela parasse com cada um pelo caminho, ia chegar lá só daqui uns 3 dias. Então ela dá essa instrução. Você não para, não saúda. Você vai ver que depois Eliseu vai falar a mesma coisa. Vai, não para, não saúda ninguém, vai embora. Urgência. Já reparou que sempre que nós precisamos ou queremos vir à casa do Senhor, algum problema aparece? Já reparou? Não se detenha. Coloca no seu coração assim, domingo, meu querido,
Domingo é dia de eu estar na casa do Senhor para cultuar junto com meus irmãos. Ah, mas só hoje? Domingo. Volto a dizer, não quero dizer que você não possa falhar. Estou a dizer que nós temos que ter prioridades na nossa vida. Nós devemos ter compromissos na nossa vida. E esse é um compromisso importante que você deveria ter. Cultuar ao Senhor, né? Terceira questão, então, como eu estava a dizer aqui, não deixe que nada, né, te detenha, certo? Quinta questão, voltando aqui para os nossos pontos centrais, né? Está no versículo 26 a 27, e diz assim: partiu ela e foi ter com o homem de Deus, né? Ou seja, buscou a Deus. Ao chegar onde estava o profeta, o servo do profeta, o Geazi, vem saudá-la. Está tudo bem contigo, com teu marido, teu menino? A resposta dela é: tudo bem. E aqui nós devemos ter uma outra lição através desta frase aqui. Muitas vezes nós temos assim um costume de contar as nossas vidas para a pessoa que nem sabemos muito bem quem é, né? A pessoa pergunta: não tá não, ih, lá em casa tá um problema, meu marido, minha esposa, tá mal, lá no trabalho tá mal. E aí o teu querido fala: que bom, quero mais é que perca mesmo o emprego, né? Meus queridos, é assim, o que eu quero transmitir é: a nossa vida diz respeito a nós e a Deus. É claro que tem certas coisas que nós comentamos com as pessoas. Não estou dizendo que você não vai ter relacionamento ou conversa, mas cuidado com as informações que você fornece. Para que é que ela ia falar para Geazi que o menino morreu? Ele resolve? Não. Ele não resolve. Então para que eu vou falar para ele? Mas atenção, se você quer literalmente agradar o Senhor, nós devemos observar a palavra do Senhor. No Salmo 46... nós temos uma resposta para a nossa vida quando diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Versículo 1 e o 10. Quer ajuda? Ore ao Senhor. Quer ajuda na terra? Peça à igreja. Você tem um problema? Pode ser apresentado? Peça à igreja, que é o corpo de Cristo, para que possa orar, interceder por você. Nós fazemos isso aqui todas as quartas-feiras. Quer desabafar? Você precisa mais do que isso. Quer desabafar? Busque os presbíteros, que é o caso aqui, o pastor. Preciso falar com alguém, pastor. Fale com o pastor. Não é? Nós não somos padres, mas também não falamos para ninguém o que aquilo confessa com a gente. Veja que quando ela chegou diante do profeta, agora a coisa muda. Quando ela chega diante do profeta, agora sim ela desaba. Agora ela desaba. Ela abraça os pés do profeta. E isso na cultura era um sinal de respeito e desespero. Agora ela se demonstra, porque agora ela estava diante de alguém que literalmente podia fazer algo por ela, e por quem ela poderia conversar a respeito do seu problema. E atenção, o servo quis arrancá-la. E o profeta diz: não toque nela, não faça nada, porque a alma dessa mulher está terrivelmente amargurada. Ele faz uma declaração importante, meus irmãos: a alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Lembre-se, profeta era a revelação de Deus. Mas ele diz assim: Deus não me mostrou aqui o problema. Ou seja, também Deus tem o seu tempo de agir. Maravilha. Meus irmãos, essa mensagem era para ser em 2 partes, mas como eu vou viajar, não tem jeito de ser 2 partes, irmãos, vão ter um bocadinho de paciência. Mas prometo que mais das 11h30 não vai ser, tá bem? Percebam, então, que o poder de Eliseu não vinha dele.
vinha de Deus. A provisão vinha do próprio Deus, ou seja, tudo vem de Deus. O nosso socorro vem de Deus, a nossa salvação vem de Deus, a soberania de todas as coisas é de Deus. Eliseu era a boca de Deus, ele falava e fazia o que Deus lhe revelava. Imagina hoje, meus irmãos, nós não temos o profeta, mas nós temos a boca de Deus, que é a própria palavra. A palavra é Deus falando conosco continuamente. Você abra a Bíblia em qualquer lugar, Deus vai falar com você. Não, isso não é nenhum tipo de coisa, não. Abrir a palavra para buscar revelação, não. A Bíblia é a revelação de Deus. E eu quero dizer que em qualquer lugar está ali a palavra de Deus. O pastor, por exemplo, hoje é apenas um servo de Deus, usado por Deus, que fala o que Deus já falou, já revelou. Ou seja, não há novas revelações. Não há novas revelações. Desculpa, mas nós não cremos em pessoas que dizem, Deus mandou falar para você. Não, Deus não mandou falar nada para você. Porque Deus já falou. Se o profeta falar algo, diz a palavra do Senhor, que haja comprovação da própria palavra. Ele pode dizer, Deus mandou te falar. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Amém. Mas tudo que Deus tem que falar para nós está na própria palavra. E ao buscar o profeta, a mulher sabia, ela era judia, né? Que ele era um enviado de Deus para orientar, ensinar e repreender o povo. Ou seja, ela busca a Deus através do profeta. É assim. A sexta questão, experimente o sobrenatural de Deus, o poder da ressurreição. Experimente isso na sua vida. Versículo 28 ao 37, não vou ler, é muito longo, mas o irmão deve estar isso na cabeça, né? E eu gosto muito quando podemos nos expressar com toda a verdade do coração. A mulher chega e a primeira coisa que ela fala para ele é o quê? Você se lembra? Ela deve ser mais rebuscada que eu, né? O Senhor se lembra do que eu lhe disse quando me disseste que ia dar um filho? Lembra-se do que eu lhe falei? Não mintas para mim. É assim que começa a conversa da mulher, né? Mulher é assim, mulher é na lata, né? Você sabe, mulher é direta, né? Homem dá umas voltas, mas mulher não, mulher é direta, né? Então ela lembra, está no versículo 26, que ela não precisava de nada e para que ele não mentisse para ela sobre ter um filho. Interessante, porque o profeta havia dito que ela teria um filho, e ela teve. Ele não disse que ele ia viver por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos ou por 40 anos. Ele poderia dizer isso para ela, não poderia? Olha, eu falei que você ia ter um filho. Você não teve um filho? Não. A conversa continua, né? Agora ela estava a dizer a ele, deste-me uma alegria e agora tiraste? É isso que ela está a dizer. O profeta então manda Geazi ir à frente e colocar o bordão, né, o cajado dele, sobre o rosto do menino, como que acreditando que aquilo seria uma representação da sua presença, né? A presença dele estava ali representada, né? E, portanto, também a presença do poder de Deus, né? Interessante porque hoje nós vemos muito desse tipo de coisas quando as igrejas entregam objetos que supostamente teria algum poder por estar ungido, por estar orado sobre ele, e aí, né, as pessoas levam lá algum sentido, algum simbolismo. Meus irmãos, nós só precisamos da presença de Deus. Não precisamos de mais nada. Nada pode substituir a presença do Senhor em nossas vidas. E esse tipo de manifestação não passa de superstições, crendices ou sincretismo. Mas a mulher diz que ela quer é que ele vá. Não. Foi você que me falou. É você que vai lá. Acho maravilhoso isso. Criaste problema? Resolva o problema. Geazi fez o que Eliseu mandou. No texto você vai ler, né? Mas ele volta e diz, coloquei lá o bordão, mas olha, não aconteceu nada. Continuou na mesma, o menino continuou morto.
Quando o profeta chega a casa, ele vê o menino morto sobre a cama. Então Eliseu entra no quarto e começa um processo, digamos assim, né? Que não sabemos por quê, e tudo que nós dissermos será especulações, né? Por que ele deitou, soprou, por que ele levantou, deu uma volta, deitou de novo. Isso aí, tudo que eu falar é tudo suposições, né? Mas eu também gosto de supor alguma coisa, né? Pelo menos de ilustrar algumas coisas, né? Ele faz aqui alguns atos, então, que eu vou dar a minha visão, né? Também posso dar a minha visão do que eu acho, né? Ele primeiro ora ao Senhor. Isto 100%. Primeira coisa que nós devemos fazer diante de uma situação é orar ao Senhor. Primeira coisa diante de uma situação é orar, buscar o Senhor em qualquer das circunstâncias antes de agirmos. Você vai sair amanhã para buscar um emprego? Ore ao Senhor antes. Peça que o Senhor abra as portas. Peça que o Senhor oriente o seu caminho. Peça que o Senhor lhe dê a intrepidez no falar para com as pessoas. Entendimento. E aí você vai. Não fique esperando que ninguém vai bater a porta para oferecer emprego, não. Vá. Não deu certo? Não resolveu nada? Amanhã vai sair de novo? Mesma coisa. Então, ele deita-se sobre o menino, pôs sua boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino, as mãos estendidas sobre as mãos do menino. Fez isso por 2 vezes. Então, me parece que Eliseu tinha uma visão de que trazer vida, ele precisava trazer vida ao corpo do menino, né? Talvez ele tenha pensado no ato criativo lá de Gênesis 2:7, que diz que Deus soprou vida, né? Soprou vida no que Deus havia feito, soprou o fôlego de vida. Então ele sopra. Hoje nós diríamos que ele estava fazendo respiração boca a boca, né? Mas atenção, não era isso. Não era isso. Mesmo que fosse hoje, não era isso. Ele estava a restaurar vida. Ou seja, ele estava a fazer ali alguma coisa que Deus estava colocando no coração dele. E após a insistência de Eliseu ao Senhor em oração, Deus devolve a vida ao menino. Leia o texto novamente, você vai perceber tudo isso acontecer. Então Eliseu chama a mulher e lhe entrega o menino vivo. Esta novamente se lança aos pés do profeta. Deus havia ressuscitado ao que estivera morto. O que é que Deus quer nos ensinar com isto? Ressurreição é o renascer da esperança. Ressurreição é o renascer da esperança. Deus tem o poder para ressuscitar aquele que está morto. E Ele continua a fazê-lo. Eu sei que as pessoas não entendem, mas todos nós estamos mortos, condenados diante de Deus. Paulo diz em Efésios 2, 1 e 5, ele diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Em Cristo, diz João, morremos e em Cristo nós ressuscitamos. Ou seja, Deus continua a ressuscitar mortos em Cristo. Maravilha. Maravilha. Porque você está morto. Só não sabe disso. Se você ainda não tem Cristo, ou seja, se você ainda não ressuscitou em Cristo, você continua morto. E morto não tem parte com Deus. Jesus ainda diz, né? Que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu quero terminar, então, esta exposição um pouco longa. Eu quero que vocês percebam que esta mulher não fez o que fez esperando algo em troca ou alguma bênção. Em nenhum momento nós vemos isso na passagem. Ela simplesmente fez porque tinha um coração inclinado para fazer o que fez. Ela tinha um coração voltado para o amor e a generosidade. Ela tinha condições para abençoar e abençoou. Mas nem sempre, ou nem todos têm condições financeiras para abençoar, sustentar alguém, muito menos ainda construir um quarto, uma casa. Mas quem tem um coração generoso sempre está aberto para ajudar, independente de sua situação. Paulo elogiou a igreja de Filipos pelo amor com que ofertavam para que ele pudesse viver.
E ele diz, não uma, mas duas. E esta igreja era composta de pessoas simples. Mas ele diz que foi a que mais ofertou. Ou seja, não tem nada a ver, um coração generoso não tem nada a ver com condições financeiras. Tem a ver com um coração generoso. E nós devemos ter um coração voltado para a generosidade, para a hospitalidade. Nós devemos querer ver a nossa casa a serviço do Senhor, abrir as portas da nossa casa para receber um grupo de estudo, ou até mesmo os irmãos, para um momento de confraternização. Sim, mas atenção, é para receber, para confraternização, não é para ficar com conversas que não glorificam a Deus, que não trazem crescimento espiritual, falando mal disto ou daquilo, criando contendas, divisões. Não, isto é mal aos olhos de Deus, não faça isso, mantenha sua porta fechada. Mas não faça isso, porque você está reprovando o que Deus está falando. Você não deve fazer isso e nem participar e partilhar disto. Conversas que não demonstram um coração generoso mostram o contrário, um coração amargo. Esta mulher fez o que fez sem esperar nada de volta, mas Deus a abençoou. E Ele a abençoou não porque ela merecia, porque Ele quis. Não apenas uma vez. Não foi só aqui nesta história. Mas ela nunca pediu nada. Lembras a primeira oferta do profeta? Ela responde, não mintas para tua serva. Eu não estou a pedir nada. É assim que ela fala. Quando o filho morreu, ela o procura e diz, lembra-te que eu não pedi nada? Por que então perdi meu filho? E Deus novamente a abençoa, ressuscitando seu filho para mostrar o seu poder. Mas interessante, porque esta história dessa mulher não terminou aqui. Se nós lermos 2 Reis, no capítulo 8, nós vamos ver ela aparecer novamente anos depois. Anos depois. E ela aparece porque o profeta vai até ela e diz, olha, sai deste lugar, sai daqui da tua terra mesmo, da quinta dela. Sai aqui das tuas terras, da tua fazenda, da tua quinta, sai daqui, porque Deus vai mandar uma fome terrível sobre esta região. Sai daqui porque você não vai ter condição de cuidar da sua terra e cuidar dos seus filhos. Sai daqui, deixa tudo para trás. Vai embora, vai para outros lados. E ela sai mesmo de Israel. Ela vai embora. Então, esta fome que Eliseu prevê duraria por 7 anos. Prevê não, que Deus havia orientado por 7 anos. Ela faz o que o profeta disse. E quando ela voltou, aí ela procura o profeta. E diz, então, eu fui. Só que onde eu vou ficar agora? E agora o profeta vai até o rei. E diz para o rei, aquelas terras pertencem a fulana. E ele conta, leia lá o capítulo 8, não vou me alongar aqui. E ele então diz para ela, essa terra pertence a ela, esta mulher é uma serva do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o rei foi movido e devolveu para ela toda a terra, e mais do que isto, terras abandonadas passavam a pertencer ao rei. E ele havia feito benefícios na terra, e havia tratado a terra, e havia tido renda na terra. Está tudo escrito no capítulo 8. Diz a palavra do Senhor que ele devolveu as terras e devolveu tudo que tinha rendido nas terras durante os 7 anos. Que maravilha. Ela pediu alguma coisa? Não pediu nada. Em nenhum momento você vê esta mulher pedir alguma coisa. Ela só coloca situações. Ela só disse, ela não pediu o filho, ela não pediu para ressuscitar o filho, ela só disse, eu não te falei para você não mentir para a tua serva. Foi isso que ela disse. E ela chega depois e fala, olha, eu voltei agora. Você me mandou eu sair, agora eu voltei e agora. Ela está pedindo a orientação para a sua vida. Né? Meus irmãos, essa história não termina por aqui. Não termina nestas páginas. Deus quer que você viva esta história. Independente do que você esteja passando, independente da sua vida, Deus sempre está contigo. Deus sempre vai estar cuidando dos seus, mesmo em momentos de desilusões, quando perder o emprego, quando perder a sua qualidade de vida, padrão de vida, status social, saúde,
Tudo você pode perder, todos podem te deixar, mas Deus sempre estará contigo, mesmo que a fome se abata sobre a terra. Deus estará sempre contigo e o sustentará. E mais, Deus continua olhando para você. Você que ainda está morto em seus pecados e delitos, Deus quer ressuscitar e conceder vida. Que você tenha isso no seu coração. Coração aberto, um coração generoso, amável, hospitaleiro, mas acima de tudo, um coração voltado para Deus. Que você entenda que você está aqui hoje, porque foi da vontade do nosso Deus que você estivesse. 11h29. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo culto que pudemos render ao Senhor nesta manhã. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra que falou muito ao meu coração, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que esta palavra também possa, de alguma forma, falar ao coração daqueles que me ouviram nesta manhã. Que eles possam compreender a Sua vontade. Que eles possam compreender o Seu agir. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, cuida dos Teus servos, cuida dos Teus filhos, cuida do Teu povo, Senhor. Que esta semana seja uma semana vitoriosa para aqueles que buscam empregos, aqueles que buscam soluções de documentos, aqueles que buscam, Senhor, oh Deus, soluções para a sua saúde. Enfim, Senhor, qualquer que seja o problema que for trazido diante do Senhor, conceda, Senhor, se for da Tua vontade. Que possamos testemunhar sempre do Teu agir e do Teu amor, Senhor. E que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vou estar à porta despedindo a igreja. Se quiseres falar com o pastor, aguarde.